Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui nesse vídeo onde você vai perceber que as questões de vestibulares vão fazer você entender melhor como é que é cobrado de você os assuntos de sala de aula, tá? Esse daqui é um assunto do terceiro ano, geralmente ele é do terceiro ano, né? Tem algumas escolas que fazem antes, outras aí que jogam isso para o primeiro até, mas é bem difícil. E a gente tem aqui então um assunto de magnetismo, né? Magnetismo. Esse assunto aqui, gente, quando ele vem pra gente, às vezes ele vem bem complicado, ou bem complicado, misturando força magnética e blá blá blá, ou ele vem bem simples, que é a parte de conceitual, dos ímãs, campo magnético terrestre, bússola, né? Que aí é mais você entender o que é o magnetismo. Mas quando ele vem misturado com uma parte que tem eletricidade, corrente elétrica e a produção de campo induzido, que ele é induzido por corrente, então a gente tem o nosso eletromagnetismo, e essa daqui é uma questão da Unip, então, para você aí que vai prestar vestibular, não só o da Unip, qualquer vestibular, né? E você vai entender então como que é cobrado os assuntos de sala de aula agora, tá bom? Lembrando também que essa questão ajuda você muito aí no nosso processo seletivo do Enem, que é um processo aí que leva muitas pessoas à universidade também, tá bom? Bora então entender e compreender esse assunto. Se liga aí, ó. O efeito de campo magnético no organismo humano depende da sua intensidade e do tempo de exposição. Uma exposição de 15 minutos a um campo de 2 teslas não produz mudanças detectáveis, enquanto uma exposição prolongada 100 vezes menor provoca cansaço, perturbações no ritmo cardíaco, entre outras inconveniências, né? Então aí a gente tem um efeito do campo magnético. Lembrando que a física trabalha muito com as unidades, né? Então a gente tem aqui o tempo em minutos, a gente tem o campo magnético, a gente tem uma proporção aqui, né? Que muitas vezes pode ser usado aí para o nosso cálculo, tá bom? Mas vamos ver aqui o que que a questão quer e enxutar isso daí para a gente não ficar muito caindo. Olha só como isso é Enem, né? O Enem faz muito isso daqui. Será que faz? Jogar um monte de informação para você cansar a leitura. E aí sua mente está cansada, você não consegue interpretar a questão aqui embaixo. Olha só. Considerando-se uma espira de 60 centímetros de raio, imersa no ar, de permeabilidade magnética de 12. Olha que legal, gente, um valor diferente do vácuo, né? 12 vezes 10 na menos 7, né? Professor, mas qual que é o do vácuo? 4π vezes 10 na menos 7, né? Na verdade, só é um valor aproximado, né? Ele fez o π aqui, ó, 4 vezes 3, mas π é 3 mesmo, será? Mas foi feito isso, então gerou um valor aproximado disso daqui, tá? Então, essa espira aí, nesse campo, nessa região do ar, ela gera um campo de 2 teslas no seu centro. Então, a intensidade de corrente que está percorrendo a espira em MA, o que que é MA? Mega ampere. O que que significa isso? Que vai ter um campo bem grande, né? Esse campo grande aí vai ser proporcional a uma corrente grande também, tá bom? Só a respeito aqui desse valor aproximado aqui, gente, geralmente o pessoal coloca o pi também, tá bom? Só não é colocado o pi nessa questão aqui, ó, por uma questão um pouco lógica, tá? Porque na questão de espira, se fosse um fio condutor, era mais tranquilo. Então a gente tem duas frações. A primeira fração é a permeabilidade, que é esse valor aqui aproximado, tá? A segunda é a corrente, e embaixo desses dois, um é o número 2 e outro é o nosso raiozão da espira. Lembrando que espira é diferente de fio condutor, que é diferente do solenoide, que é enrolado, tá bom? Elas são fórmulas bem parecidas, mas têm um diferencial ali. Tá? Então, para resolver isso daqui, já com o nosso μ0 aproximado, né? Até bom que não apareça o π mesmo, a gente simplifica tudo. Então, basta eu isolar quem? Eu isolar a minha corrente. Posso fazer isso de duas formas. Posso jogar todos os valores aqui e depois deixar a corrente sozinha, ou eu posso simplesmente pensar assim, ó. Para eu deixar ela sozinha, eu tenho que jogar as coisas lá para o outro lado, aonde está o B, né? Então o B já está lá do outro lado. Quem vai junto com ele? Quem está dividindo vai multiplicando. Então o 2R está dividindo, ele vai multiplicando. E a minha permeabilidade está multiplicando, ela vai dividindo, né? Então, de um jeitinho bem chupetinho aqui, bem tranquilo agora, a gente tem uma equação de corrente elétrica. Essa corrente elétrica depende do campo, que é de 2 teslas, né? Não vou botar o vírgula zero, multiplicado por 2
multiplicado pelo nosso raio, né? E aí, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever 60 aqui, e aí você vai falar, ah, mas você tem que colocar em metros, né? Isso, só que o centímetro, a letrinha C de centímetro, significa 10 na menos 2. Ou seja, se eu colocar aqui junto 10 na menos 2, o que eu escrevi aqui foi 60 centímetros, né? Tá? Coloquei 60 centímetros e eu acabei convertendo a minha unidade, então. Tudo bem? E aí, então, a gente vai fazer o quê? Dividir esse valor por 12. Opa! Por 12 vezes 10 elevado a menos 7. E aí, agora basta a matemática, vocês exercitarem essa matemática, que é importantíssima, tá? A gente tem aqui alguns valores interessantes. E olha que legal, ó. A gente tem o 2 e o 12. Quando eu corto o 2 e o 12, significa que eles vão dar valores menores porque são frações equivalentes. Então, aqui em cima vai sobrar, embaixo vai sobrar o 6, né? Que eu simplifiquei essa fração. E lá em cima eu tenho 60, ó. Então perceba que o 60 com o 6 também pode ser cortado, restando apenas o valor de 10 lá em cima, né? O que fica bem mais fácil, porque 10 vezes 2, né? 10 vezes 2 é 20. Olha como o processo matemático, e você entender a lógica aqui, né? De simplificação de fração, né? De eu entender que quando eu simplificar, eu ainda posso simplificar mais ainda essa minha fração, né? Caso você não tenha exercitado isso, gente, exercite, porque é um assunto bem básico, ali do oitavo ano, então você tem que deixar esse assunto aí bem forte em você, tá bom? E aí sobrou nossas potências de 10. Então vai ser 10 elevado a alguma coisa, né? Como o 7 está negativo aqui embaixo, ele vai ser menos 2 menos menos 7. Então vai ser 20 vezes 10 na menos menos 7. O que que significa isso? Que eu posso já fazer mais 7, né? Porque menos menos dá mais 7. Então, 10 elevado a menos 2 mais 7 vai me dar 10 elevado a 5 positivo, né? Ah, isso não tem na resposta. Não, porque olha só, eu deixei até grifadinho aqui, ó. Porque ele quer a sua resposta em mega ampere. Aqui a gente tem não tem o símbolo mega, né? Não sei se vocês lembram, mas o símbolo mega é parecido com o símbolo de cent, centímetros, quilômetros de quilo, né? O mega, ele é um valor, vou colocar aqui mega ampere, tá? O mega, ele é um valor que seria 10 elevado a 6, tá bom? Isso é uma tabela de valores, tá? Eu também tenho esse assunto aqui, então é importante que vocês saibam esse assunto. Ele é um assunto do primeiro ano, então basta você ir na playlist, onde a gente fala sobre esses assuntos do primeiro ano, da potência, notação científica, e entender como é que funciona essa potência do mega, né, do quilo, do cent, do mili, do milímetro e do nano, todos esses valores são importantes, tá? Porque às vezes você chegou na resposta e não consegue achar a alternativa. E para simplificar essa alternativa aqui, então, olha o que eu vou fazer. O 20, né? Se eu colocar vírgula aqui, eu mexer a vírgula para a esquerda, então significa que eu estou diminuindo o número, aumentando a minha potência. Então isso vai virar 6. Olha que lindo, olha que lindo. Por quê? Porque se ele virou 6, então o meu resultado está aqui já. Porque 10 elevado a 6, bem lá no cantinho, é mega. E se isso é ampere, o resultado, então, da minha corrente vai ser, então, 2,0 mega. O M no lugar do 10 elevado a 6. Mega ampere. Tudo bem? Gente, eu sei que essas questões aí, elas são corridas, é mais para o vídeo ser corrido mesmo, então é bem importante que você entenda o processo que eu fiz, né? E notem que dessa vez ele coube todo num quadrinho pequenininho aqui no canto, todo o processo matemático e o processo de resolução. Então não foi tão complicado chegar no resultado. O que foi difícil foi interpretar e ler um monte de coisa que não significava nada, né? Vocês perceberam que aqui em cima não tinha nenhum significado, né? Mas ainda assim a gente conseguiu chegar na nossa resposta, né? Dando aí um resultado, então, aí de 0,2. Não, perdão, de 2, que a nossa resposta é a 0,2, então. Fechou? Gente, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver dúvida, deixa as dúvidas nos comentários aí. Se tiver dicas também, não esquece de deixar as dicas aí para a gente sempre conseguir deixar esse canal mais top para você. Valeu, gente. Um abraço e até mais.